Bem-vindos ao Além do Sintoma. Meu nome é Larissa Reinaldo, eu sou médica e esse é um podcast da List Medicina Saudável e eu trouxe conosco uma das nossas colaboradoras, enfim, parceiras dentro da clínica, que é a Cíntia Biliar. Vou pedir para ela se apresentar um pouquinho para vocês, mas desde já adianto que é a nossa biomédica responsável ali pela parte de estética da clínica. Então, Cíntia, conta um pouquinho, se apresenta para a gente, por favor. Então, meu nome é Cíntia Biliar, eu sou biomédica esteta, faço parte sou responsável técnica da Lixe. Eu atuo com estética desde 2002 e amo trabalhar com isso. Legal, e a ideia é trazer um pouco mais da estética para a área da medicina, né, a gente sempre tem, digamos, um certo preconceito com a parte da estética, isso é real, né, Cíntia? Sim, E principalmente ali quem trabalha mais na parte técnica da área de saúde, a gente fala: "Não, mas a estética não é em primeiro lugar". E hoje a gente sabe que o bem-estar, digamos, de um ser humano, a saúde de um ser humano, ela é composta não só por sem ausência de diagnóstico, mas ao mesmo tempo um bem-estar geral e a beleza inclui isso, né, então a beleza faz parte da saúde. E a ideia é trazer, digamos, para os nossos telespectadores, a ideia da estética mesmo, ou seja, desmistificar algumas coisas, porque assim como eu tenho um preconceito, muitos pacientes também têm preconceito com isso, enfim, trazer esse bate-papo ali descontraído para a gente tirar as maiores dúvidas, trazer alguns casos clínicos que nós atendemos na clínica e desenvolver e tentar mostrar para as pessoas que a estética é um mundo amplo, mas vai além daquele sintoma, daquela queixa, e a gente consegue desenvolver muito bem um paciente, né. Então queria já começar com um tema relevante ali, especificamente da harmonização facial. A harmonização facial traz muitas dúvidas dos nossos pacientes, principalmente no processo de emagrecimento. Mas queria que você desenvolvesse um pouquinho qual que é a sua visão sobre a harmonização facial? Todos os rostos, digamos, ficam todos iguais de fato, como todos os pacientes falam ou não? então, Lari, essa é o grande mito da harmonização facial e que, infelizmente, criou esse mito porque muitos profissionais acabaram causando isso, né? Deram razão a isso, né? Uhum. Porque começaram deixar rostos padronizados, né? Então, o que começaram a fazer? Todas as pessoas que chegavam começaram a colocar bastante malar, bastante mandíbula e preencher. Tapar buraco, essa é Uhum. a palavra. Basicamente isso, tapar buraco. Basicamente isso, tapar buraco. Chegavam lá com uma queixa: "Ah, minha queixa é bigode Bigode chinês", chinês. vamos preencher. Uhum, "Ah, minha queixa é aqui", vamos preencher. Então começou a ficar esses rostos todos padronizados, né, é uhum, todo mundo com cara igual. uhum. Preenchimento de lábio, todo mundo era com bocão, Aham, né, então aí começou o que que fez? Harmonização facial. sim. Então começou a gerar aquilo que todo mundo começou a ver a harmonização facial como aquele rosto quadrado, Exato. O rosto hum, quadrado que é um rosto mais masculino, que é um né. rosto masculinizado e tal, e Uhum. não é. Não, não é. A harmonização facial, ela é regeneração, Uhum. ela é qualidade de pele, ela é naturalidade, ela é não perder a tua identidade. Para mim, a harmonização facial é isso. E eu acho que o grande desafio do profissional de saúde que atua nessa área é basicamente diferenciar um paciente de outro, né. Então, por exemplo, eu lembro na época ali da rinoplastia, todos os narizes eram iguais, todos. Arrebitadinho, Arrebitado, aquela coisinha e depois isso, graças a Deus, assim, acho que, foi perdendo um pouco mais dessa igualdade, né, e eu acho que veio muito à tona também com a harmonização facial. Mas digamos, como você faz para diferenciar um rosto de outro? O que que se leva em consideração o formato, o estilo de vida, o que que a pessoa quer transparecer através desse olhar, dessa imagem? Como você consegue diferenciar um paciente de outro na harmonização facial para ter digamos, um desenho mais harmônico, enfim, mais bem visto? eu acho que tudo vai da avaliação. Eu acho que a Uhum, avaliação, ela é o primeiro passo e é importantíssima, né. E eu acho que também, isso vai muito de tu conhecer a pele, uhum, né. Eu acho que, grande parte
da harmonização facial ter sucesso é a gente garantir uma boa regeneração da pele. Uhum. Eu costumo dizer muito que, quando eu estou explicando para o paciente, que é como uma casa, né? Então, a gente tem ali os tijolos, a gente tem as vigas e tem os pedreiros, Uhum. né? E quando a gente começa a envelhecer, os pedreiros, eles vão ficando mais devagar, Uhum. né? E daí, o bioestimulador, por exemplo, ele vem como... ah, ele vai estimular os fibroblastos a trabalhar, ele vai dar força para os pedreiros Uhum. a trabalharem Uhum. para dar gás para Essa essa sustentação, né. sustentação, Uhum. né. Então, assim, não adianta a gente só chegar, por exemplo, numa casa que está Uhum. velha e pintar as paredes, Exato, exato. né. Tem toda uma estrutura ali Tem toda por uma trás. estrutura, então a gente tem que qualidade de pele, né. Não adianta, por exemplo, chegar o uma pessoa chegar para fazer uma avaliação e já dizer assim: "Olha, eu quero preencher, eu quero", Uhum. e eu já ir preencher. Eu Aham. preciso fazer, se ela precisa uma regeneração cutânea, ela primeiro tem que regenerar, Sim. né. Então ela vai precisar fazer um microagulhamento, Uhum. ela vai precisar estimular essa célula, ela vai precisar melhorar essa qualidade de pele, ela vai precisar fazer todo esse trabalho de pele, para depois entrar com um bioestimulador, Sim. estimular esse fibroblasto. Às vezes ela vai precisar fazer um preenchimento, não para tapar buraco, mas Uhum. para dar sustentação Sim. óssea. Isso é muito interessante quando a gente fala primeiro no básico, né, qualidade de pele. Então, só para a gente entender, a pele é o maior órgão do nosso corpo, é o maior órgão, então não é à toa que a maior parte do nosso corpo é, enfim, formado de pele, então a gente tem uma troca celular muito rápida, tanto para pele, quanto para cabelo, quanto para unha, e a gente tem que respeitar isso, né, mas é como você bem falou, não vale a pena tapar os buracos se a gente não tá tratando na qualidade de pele. Então, esse tratamento da qualidade, Cintia, eu acho que também tem muita da nossa autorresponsabilidade em casa do home care, né. Muito. Então, por exemplo, como que vem ali qual que é a importância do home care, o cuidado que a gente tem dentro de casa, porque, claro, uma coisa é você fazer um procedimento, outra coisa é você ter aquele cuidado todos os dias. E Uhum. pensando na base, ou seja, no sustento, que é essa qualidade de pele, o que que você acha, o que que você recomenda ali do home care, como qual que é a importância disso ainda assim falando no tema harmonização facial. Eu acho que faz toda a diferença. Eu trabalho sempre com produtos, de alta qualidade. Eu gosto muito de trabalhar com produtos da Element Dermocosméticos. Eh, Tem um percentual de ativos bem alto, resultados já consagrados, e eu tenho certeza que faz toda a diferença. Uhum. Explica pra gente, assim, como que é o home care em si, porque muitas pessoas não sabem ou pensam que é só passar protetor, né, por muitos anos o meu home care era passar protetor antes de sair de casa. Uhum. Então explica pra gente o como que é feito, o que que você recomenda? O home care, ela vai fazer uma excelente higienização, né, noturna, porque também não adianta, se não higienizar bem a pele, às vezes a pessoa acha que está limpando bem a pele e não está. Então, ela está passando produto em cima de uma pele que não está bem higienizada, né. Então, a importância de higienizar corretamente uma pele, passar um creme noturno que faça uma renovação celular, né. Então esse creme já vai estar fazendo uma renovação celular, ele já vai estar ajudando a permear outro produto que vai entrar pela manhã também, né. Então todo esse cuidado, ele já vai estar fazendo essa renovação celular, ele já vai estar entregando ativos que vai estar melhorando essa qualidade de pele, Uhum. né, vai estar entregando ativos que para cada pessoa vai ser indicado o que ela precisa, Uhum. né. E eu acredito que essa parte da higienização, acho que é uma faca de 2 gumes, né. Por exemplo, algumas pessoas higienizam demais, ou seja, tiram a que a gente tinha comentado outra A vez, a barreira barreira. cutânea, né, e Uhum. outras pessoas higienizam de menos. Então, qual que é o ponto? Ou seja, como que a gente sabe se está higienizando da forma correta, quais são os produtos? Como que a gente consegue diferenciar se eu estou indo muito, estou indo pouco? Olha, a higienização basicamente é 2 vezes por dia, Uhum, né. Então eu costumo dizer que, à noite é a principal higienização, né, tem que ter, e que é, basicamente
para manter a barreira cutânea, a gente indica o Cleanser Oil, né? Uhum. Que a gente faz ali a boa higienização com o Cleanser Oil, depois passa o algodão para retirar aquela maquiagem ou a sujidade, mesmo que não tenha maquiagem, Sim, mas tirar a sujidade, né, do dia a dia, que claro. é a poluição, Tudo, né, né, tudo, tudo, tudo a né. gente se contamina na pele. É, e por que o Cleanser Oil? "Ah, minha pele é oleosa", não tem problema, não vai ficar mais oleosa, pelo contrário, vai ajudar, né, porque o óleo tem afinidade com óleo, Sim, sim, então, sim. né, não vai ficar mais oleosa a pele, então vai até ajudar. Então, Cleanser Oil, depois vem com um outro sabonetinho por cima, faz a dupla limpeza, hidrata ou coloca o sérum noturno, né, Hum. então já vai ter uma boa higienização, aplica o sérum, pela manhã faz outra higienização, aí não precisa ser com Cleanser Oil, só com sabonetinho, Uhum. né, e passa um hidratante que foi indicado para o seu tipo de pele e o protetor. Ou só higienizar e passar o protetor é fundamental, Uhum. E né. qual que é a sequência, por exemplo, do home care, ainda falando da colocação dos produtos? Por exemplo, você falou da higienização, que obviamente é o básico, a gente começa com isso aí, e a gente sempre fala que tem, ai, a vitamina C, daí tem a maquiagem, daí tem o protetor, é muita informação para quem é leigo, né? Eu, por exemplo, sou Sim. leiga nessa área, assim, faço o básico do básico, mas assim, qual que é a sequência em teoria? Claro que depende muito de cada paciente, mas talvez tenha uma sequência básica que poderia ser respeitada quando a gente fala no home care. Qual que é a sequência, assim? Então, de manhã, higienização, um sérum reparador de barreira, um hidratante Uhum, reparador de barreira, né, um antioxidante uhum, e proteção solar. uhum, À noite, um um sérum renovador, uhum. né, que faça tipo um retinol, um retinoato, eh, sempre de acordo com Com o a tipo de sua pele, enfim, necessidade, sim. né, porque, Uhum. por exemplo, uma pessoa que tem rosácea não vai passar Pois é. esse sérum, né, então Uhum, sempre de acordo com a avaliação, e a higienização e o sérum, noturno, né. uhum. Então sempre vai ser essa ordem. Uhum. E interessante, quando que seria a escolha, por exemplo, para um procedimento, em teoria, mais invasivo em relação à parte de limpeza e permeação de produto? Digamos, quando a gente fala, vamos supor, do microagulhamento. Quando que a gente indica o microagulhamento? Por que que a gente indica? Quais são os objetivos terapêuticos com o microagulhamento? Onde que ele entra ali no tratamento de uma própria harmonização facial? Bom, eu sou apaixonada pelo microagulhamento, né. Eu acho assim, olha, na minha opinião, é um dos tratamentos mais em conta que tem, e é um dos melhores. Para estímulo de colágeno, para poros, para redução de poros, para qualidade de pele, para cicatriz de acne, olha, ele para as linhas finas, para Uhum. permeação de produto, eh, Inúmeras vantagens. inúmeras Mas, assim, aquela vantagens. pergunta que não quer calar: microagulhamento substitui a higienização profunda de pele, a limpeza de pele? Não, 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 Perfeito. não, Porque isso não é uma dúvida substitui. comum, né, porque, assim, a limpeza de pele, a higienização profunda tem o processo de dor envolvido, que o microagulhamento também tem, né, que só que são dores diferentes, confortos diferentes, para ser mais Sim, exata, aham. mas, assim, uma coisa não substitui a outra. Não, E não. até onde chega cada um entre a limpeza de pele, né, com um profissional ali adequado, enfim, recomendado, e o microagulhamento? Onde que chega ali a importância de cada um? Aqui eu microagulho, aqui eu higienizo, faço uma limpeza profunda de pele, ou aqui eu não preciso? Como que a gente diferencia? A higienização ela é recomendada uma vez por mês. Uhum. Quase ninguém segue Ah, essa sim. dica, né, mas então pelo menos a cada 2 meses é Uhum. ideal fazer uma limpeza de pele, né. O microagulhamento, a gente indica fazer, é claro, sempre dependendo de cada avaliação, Sim. né, mas vamos supor, uma paciente que queira fazer só uma manutenção, Uhum. né, um microagulhamento por mês, Uhum. né, 3 vezes por ano, Uhum. né. Então, por exemplo, vamos fazer um tratamento em você, Larissa, Uhum. né, você quer fazer uma manutenção. Vamos fazer durante 3 meses, um por mês. Uhum. Você vai estar com uma manutenção excelente para um estímulo de colágeno. Maravilha.
meio que preparando essa pele para receber os produtos, né? É, aí nesse microagulhamento, eu já vou ter feito a avaliação com o Uhum, dermoscan na sua pele. Então, eu vou ver o que que a tua pele está precisando. Então, ali eu vou colocar ativos, né, PDRN, sim. exossomos, vou colocar ativos também, além desses regeneradores, eu vou ver se tá com alguma manchinha, já boto clareador, Uhum. né? Então, ali já fica um tratamento de pele fantástico. E uma dúvida que eu tenho de consultório até, né, algumas pacientes, por exemplo, perguntam se a própria limpeza de pele, ela deixa mancha, marca, né, porque como a gente fica ali apertando, soltando, Não. é uma dúvida, assim, comum que eu escuto. Não, não, ela não fica, porque a gente tem depois recursos para colocar, né, tipo laser vermelho depois que ele, Perfeito. né, então ele não Existe uma sequência de passos na de higienização passos profunda para para amenizar o desconforto, né, amenizar. esse Aham. impacto. Sim, Perfeito. sim, sim, não. E uma outra dúvida, Cíntia, você comentou do Dermoscan, né, o Dermoscan, enfim, para os nossos espectadores que talvez não conheçam, né, o Uhum. aparelho, fala um pouquinho ali, o que que é o Dermoscan, para que que é usado, qual que é a tecnologia por trás dele? O Dermascan ele tem a luz de Wood, que é uma luz que, eu costumo explicar assim, pro na forma leiga, né, Sim, que ele é um raio-x, né, ele é como se fosse a o a ressonância da pele, né, esse raio-x dá medo, cada vez ele que eu dá olho para medo, ele eu todo falo: "Meu mundo fica Deus do com céu, medo, mas o que que tem ali por trás?". é, a gente consegue enxergar bem a fundo o que tem na pele, Uhum, os probleminhas da pele e o que tá por trás e o que tem a vir, né, por vir, uhum, né. uhum. Então manchas, a gente consegue detectar um melasma, se é dérmico, epidérmico, Isso faz eh, diferença, né, que no faz tratamento. toda a diferença no tratamento. Aham. Então assim, meu, eu consigo ver o que que tá por vir e já atacar, Uhum, né. perfeito. Então é um equipamento, assim, que faz toda a diferença para a gente tratar, né. Uhum. É fundamental. Dói fazer o dermoscan, tudo na estética a gente tem que perguntar. Não dói nada, porque tu só vai colocar o rosto ali, eu vou só olhar e vou fotografar para a gente comparar, né, que depois do tratamento a gente compara de novo, A né. primeira vez que eu fiz o dermoscan, vamos tentar mostrar ali para o paciente, eu penso, sabe aquelas máquinas de foto 3x4 bem das antigas? Eu falei: "Meu Deus, eu vou tirar uma foto 3x4 horrível que você entra ali naquela cabine, faz o raio-x, Sim. faz aquele flash", falei: "Meu Deus do céu, e o resultado?". Mas assim, né, só para as pessoas entenderem, quando a gente faz o dermoscan no paciente, ou seja, no início do tratamento para fazer essa avaliação facial, quanto tempo depois, né, de instaurado o tratamento ali, a indicação clínica, a gente consegue novamente fazer um novo dermoscan para saber a mudança, o que que deu, enfim, se foi funcional ou não? Mas olha, eu consigo, em 2 sessões já mostrar uma diferença. E essas 2 sessões seria num período de tempo? 2 semanas, Ou seja, em 2 consigo, semanas a gente já consegue ver resultado consigo. no dermoscan. Aham, consigo. Interessante. E Uhum. tem uma outra coisa que, assim, que eu sempre que me mostra eu tenho medo, né, um termômetrozinho que ela coloca na minha pele que sempre dá carinha vermelha. O que que é isso? Explica pra gente É, aquela carinha da que aparece como se fosse o termômetro na pele. isso, é o skin up. Então, Aham, eu consigo ver ali, a hidratação da pele, o tá. grau de hidratação e a oleosidade, Uhum, né. Então ali eu costumo dizer que eu pergunto, né: "Como é que tá o home care em casa?". uhum. "Ah, tô usando direitinho". "Ah, tá". Aí eu coloco, né, Sempre dá carinha vermelha. aí quando dá carinha Jesus. vermelha eu digo: tá mentindo, não Mas tá é usando". mas sabe o que acontece? Eu tiro muito por mim como exemplo, porque as pessoas têm a ideia errônea, essa pessoa isso eu me incluo nessa, de que às vezes a própria oleosidade é o excesso de hidratação. Então vamos supor, eu tenho uma pele mais minha pele é mista, mas enfim, uma boa parte do dia eu tenho uma pele mais oleosa. Aí eu falo: "Meu Deus, então será que eu não posso usar não protetor, né, mas assim, não posso usar hidratante?". E não, você Não, acabou de pelo comentar contrário. com cleanser oil, que às vezes não é uma coisa proibitiva, porque a pele é oleosa, muito pelo contrário, a qualidade do produto, o tipo de produto para o tipo de pele, né. Então, por exemplo, a hidratação da pele não tem a ver com oleosidade de pele, né. Não. Então explica essa diferença pra gente, Cíntia. É, porque pelo contrário, se a tua pele, ela é oleosa e você não tá hidratando, aí ela vai dizer as glândulas vão perguntar assim: Uhum. "Opa, tô precisando de óleo, Demais. E produz eu vou mais? produzir E produz mais", mais. entendeu. Aham. Então é igual o melanócito, quando Uhum. tu tá com melasma, né, então assim,
tá passando muito ácido, Uhum, tá estimulando muito para tirar o melasma, uhum. opa, Vou produzir eu vou produzir mais? mais. Ele vai lá e vai trabalhar mais, e Uhum. vai produzir mais mancha. Olha só, e falando especificamente do melasma, né, é um tema interessante, porque o melasma, ele não é só um problema de pele, a gente já conversou sobre esse assunto, né, mas só para trazer para nossa audiência, explica um pouquinho o que que vem por trás. O melasma a gente vê na pele, aquela mancha no rosto, né, Sim. estou explicando de forma bem leiga, mas assim, o que que vem por trás do melasma? Olha, bom, tem muito a ver com hormônios, né, Uhum, o hormonal, que daí é contigo. uhum. Agora eu gosto muito de trabalhar agora, né, integrativo, né, Sim. porque é hormonal, intestino, Uhum, tem muito a ver com o intestino. Então assim, e o que eu fico louca na parte da estética, é porque eu tenho anos de estudo, uhum. e assim, ó, quando eu vejo, colegas aí, fazendo aqueles peeling Meu Deus do de céu. cair, assim, Fica cascas, escamando, escamando vários escamando, dias. escamando, escamando, para tratar melasma. Juro, chega a me dar Até aqueles aquele frio. calafrios, né. É, Assim, acho que a gente pode deixar bem claro que o tratamento do melasma não é só de pele, é isso que a Cintia está querendo comentar. Então, assim, a gente trata de forma integrativa, integrativa. porque, primeiro a integração acho que não faz parte de qualquer profissional, não só da área de saúde, né, mas a integração faz total diferença na evolução do paciente com melasma, porque a gente pensava antes, né, "Ah, melasma é um problema de pele, então vai lá, bota um protetor com cor, faz isso e depois vida que segue". Mas a gente percebeu que ao longo do tempo esse melasma ele aumentava, piorava. Uhum. E sem contar que essa mesma paciente muitas vezes que tinha esse melasma tinha um problema intestinal, tinha alteração de sono e hormonal nem se fala. Então do ponto de vista, clínico, né, do ponto de vista ali diagnósticos de patologia, a gente tenta trazer para essa paciente que tem melasma um tratamento absurdamente amplo, não só do ponto de vista de pele, que é o nosso maior órgão, como a gente já falou, mas de intestino, de qualidade do sono, tratamento hormonal, porque eu tenho hormônios que quando a gente coloca em alguns pacientes pioram o melasma. E a gente tem que deixar muito claro isso para eles. Olha só, você vai usar esse tipo de tratamento, porque é uma terapia de reposição hormonal, mas tem vários deles que podem piorar o melasma. E se o paciente não vê isso como uma possibilidade com essa clareza, é difícil evoluir, porque eles vão parar por si só o tratamento hormonal, porque, ah, não, eu não quero mais que vai piorar meu melasma. Mas às Uhum. vezes é uma situação, ou o tipo de hormônio, ou a marca, inclusive, do hormônio, né? Então a Uhum. gente tem que ter esse contato muito estreito, muito íntimo com o paciente para a gente tratar não só a pele, mas para tratar de dentro para fora, né? E focando especificamente ali nesse assunto do melasma, né, Cíntia? Qual que seria uma sequência ideal? Você comentou ali que no dermoscan você consegue avaliar se o melasma ele tá na epiderme, na derme. Como que você diferencia e qual que é a sequência de tratamento para cada uma dessas visões ali do melasma especificamente? Assim, especificamente, eu trato muito a barreira cutânea, primeiro de tudo, seja ele qual for, eu trato a Uhum. barreira cutânea, porque todas as pacientes que elas têm problema de melasma, elas têm a barreira cutânea danificada, Olha só. E o que que todas. seria essa barreira cutânea para as pessoas entenderem? É a primeira camada da pele, Perfeito, epiderme, daí. a epiderme. Elas estão danificadas, sempre. Uhum. Inflamada. Elas Ótimo. têm sempre inflamação na pele. Uhum, Então, nossa, eu nunca peguei uma pessoa que não tivesse com a pele inflamada. uhum, Então, primeiro desinflamar essa pele, para depois começar daí entrar com um microagulhamento leve, uhum. com ativos. É diferente do microagulhamento de estímulo de colágeno, né. Olha só. Não Uhum, é diferente. uhum, Peeling a gente faz, mas também é outro tipo de peeling, não é aquele descamativo, né. A gente tem diversos tratamentos, né, que daí um difere do outro, uhum. eh, hã, meso eh Quando a gente fala da mesoderme, isso, digamos, o tratamento, a isso, mesoterapia, enfim, mesoterapia, associado. associado também, né, Uhum, mas tudo, primeiro tratando sempre desinflamando a pele. uhum. Eu me lembrei agora de falar também, porque a gente falou de hormônios, Sim. né, eu trabalho também com os produtos da Element, e olha só, eh, ela tem um produto que ele tem melatonina Olha só. num creme,
que a gente usa, para pacientes que têm melasma, Uhum, à noite, uhum. que ele ajuda a estimular a melatonina. Aham. É interessante isso que você comentou, que vale a pena fazer um adendo, tá? A pele é um órgão que a gente consegue, em teoria, fazer esse tipo de reposição. Para você ter ideia, a terapia de reposição hormonal a gente pode fazer via transdérmica, né? E por isso que muitas vezes a gente piora alguns efeitos de pele também. Mas você comentou ali da melatonina. A pele a gente consegue entregar insumos para o paciente através dela. Ou seja, a gente tem produtos, cremes, Uhum. gel, por exemplo, a gente também Sim, tem carreadores para entregar substâncias que muitas vezes a gente precisa, por exemplo, como a própria melatonina. é. Vitaminas lipossolúveis também. Enfim, é uma possibilidade a mais para entregar alguns tipos de reposição ou um tipo de terapêutica diferente para esse paciente. Mas qual que seria, por exemplo, a melatonina para mim obviamente é um hormônio, só para as pessoas entenderem, né. A melatonina é um hormônio produzido de forma natural pelo corpo, que com o passar dos anos nós perdemos essa capacidade, né. Sim, Então a gente tem um pico ali da melatonina, da produção, normal da melatonina ali por volta dos 10 anos de idade, ou seja, criança, né. sim. E depois ao longo do tempo, a partir dos 40, geralmente a gente começa a reduzir essa produção hormonal, né. E aí é onde a gente, às vezes, por exemplo, no tratamento de um melasma, né, a gente começa a pensar: "Tá, entraria também a melatonina, por que não?", né. Só que a Uhum. melatonina é diferente da melanina. Uma Sim, coisa é um hormônio, outra coisa, enfim, é uma coisa relacionada à pele, enfim, da coloração. Então, às vezes, as pessoas confundem melatonina com melanina. melanina. Como que a gente diferencia ali no tratamento de pele, Cíntia? Você comentou ali da melatonina para um possível tratamento de um melasma, qualidade de pele. Como que você consegue, enfim, mostrar para o paciente ali? Porque, por exemplo, assim, ó, a melatonina, por exemplo, a gente usa a Prodísia, Uhum, que ela estimula a melatonina, né. perfeito. Ou seja, um precursor da É um melatonina para precursor. depois produzir É, a melatonina. Ou isso. seja, a gente chama ali na medicina, digamos, como se fosse um pré-hormônio, Isso, digamos. isso, Uhum, isso. Aham. É um fitormon, né. isso. É, Uhum. E a ideia da melatonina na pele, por exemplo, no tratamento, seria para pra o próprio acalmar, para acalmar. acalmar. Uhum. Uhum. Ou seja, o mesmo produto, substância que a gente usa para induzir o sono, a gente poderia usar na pele para Pra deixar uma acalmar a pele mais pele. tranquila, com menos É. irritação, Uhum. enfim, com menos inflamação, digamos. Isso Muito aí, bom, para induzir a pele a acalmar, porque é uma pele inflamada. perfeito. Ou seja, melatonina não é só para sono, né? Melatonina também é qualidade de pele. Qualidade de pele, exatamente. Muito bom, muito bom. É. E quando a gente tinha comentado ali do melasma, Cíntia, o melasma, qual que é a diferença do melasma que está ainda na epiderme e o melasma que já evoluiu para a derme? Qual que é a diferença no tratamento entre eles? Olha, Para os pacientes entenderem é a profundidade, a né, ou seja, a profundidade. profundidade da patologia, digamos, na pele, né, então, quando você O diferencia um tratamento do epidérmico, outro. ele tá à vista, Tá, né, é esse que a gente enxerga, a perfeito. mancha, é Uhum, o que tu tá enxergando. O outro é o que tá por vir, uhum. né. Ou seja, eu posso, através do dermoscan, dar uma olhada, por exemplo, na pele do paciente, que às vezes ele não tem, digamos, Ele o ele aju melasma ali evidente, mas por dentro já vem se já desenvolvendo, porque é isso, mais interno, e eu aham. posso prevenir isso, pode ser? Isso, aham. E essa prevenção, como se dá? Então, através de ativos dermocosméticos, né, que daí eu já entro com ativos dermocosméticos para ele prevenir. Então, por isso a importância do home care, dele Perfeito. fazer esse uso diário do home care. Uhum, Para ele fazer esse uso de não é qualquer filtro solar. certo. É um filtro solar que contenha também ativos que previne da luz, Uhum. né, que a luz UV, né, a luz que previne do celular. É que a gente tem que entender que os melanócitos são essas células de coloração ali da pele, quanto mais luz a gente tem, mais estímulo ele tem, Mais consequentemente estímulo. piora a coloração ali da pele para quem já tem essa tendência, né, à produção de coloração diferente É. da pele, né, no geral. Então é importante a gente muitas vezes silenciar esse tipo de produção ou estimular, né, mas Uhum. geralmente no caso do melasma a gente tenta silenciar, né, e por isso Sim, que faz diferença em relação a essa faz, condução da patologia, né. faz. E uma coisa interessante também que a gente iniciou nossa conversa com a harmonização facial, a gente não vai fugir desse Pois tema, é. tá, porque esse tema é interessante, mas o que que Sim. acontece, a gente voltou a falar da qualidade de pele, enfim, tratamento ali da base, que é, enfim, essa diferenciação de cada paciente, mas o paciente chega assim pra gente e fala assim: "Ah, eu quero fazer botox só no meu terço superior".
Olha, se tem uma coisa que me dá raiva, é assim, "Ah, mas por que só o T superior? Só o T superior é que, em teoria, tem problema ou que poderia, evoluir mais rápido?" O que que você enxerga ali? Então, eu escuto muito isso, né. Assim, "Ah, não, mas eu quero fazer só aqui", ou então só no e bravo. muitas pessoas também dizem, né, assim, ó: "Não, eu quero só fazer botox", e às vezes nem é botox, elas Nem é querem botox, com preenchimento, certeza. né. Então, Uhum. assim, as pessoas às vezes nem sabem o que que é Não botox, o que que é sabem. preenchimento, Aham. né. O porquê que o importante é fazer o full face, né. Uhum. Porque, a gente tem muito que puxa para baixo, né, Claro. o músculo, a musculatura toda da gente, a gente tá fazendo Toda expressão hora mímica, toda toda hora hora, falando, falando, gesticulando. gesticulando e tudo puxando. Aham. A lei da gravidade, Sim, não perdoa, né. sim. Então, por que a importância de fazer um full face? Uhum. Não vamos esperar cair, né, gente. Claro, Eu meu sempre Deus eu do sempre céu. digo isso, O não trabalho é vamos mais árduo. esperar cair, né. Então, é sempre já fazer os pontos que são possíveis para já relaxar essa musculatura, Uhum, para não fazer, não deixar a lei da gravidade, uhum, puxar para baixo, né. uhum. Então é importantíssimo fazer um botox full face. Uhum. É que as pessoas têm a ideia errônea de que a toxina botulínica, né, a gente só usa, por exemplo, para congelar a testa. Primeiro que congelamento acho que já é uma coisa muito sabida que, assim, Ultrapassada. ultrapassada, né, ninguém quer ter os mesmos rostos e, enfim. Eu acho que a expressão de um paciente, ela é importante para a gente primeiro comunicação, É. né, e depois aquela leitura corporal, "Meu Deus, olha só, tá bravo, não, não tá", mas assim, uma coisa, da estética não impede a outra, eu quero, por exemplo, pensar na longevidade, no estilo de vida saudável, e claro que a beleza faz parte disso, mas o que que vou dar o exemplo do frontal, que talvez é o único anatomicamente ali falando que eu sei, né, o frontal, me corrija se eu estiver errada, mas a gente tem forças opostas dentro do mesmo músculo que é o frontal. O frontal é um Uhum. músculo que se localiza aqui na região da fronte, né, da testa, mas ele tem uma força muitas vezes que puxa para cima e outra força que puxa para Para baixo. baixo. Por isso que faz diferença onde eu faço os pontos de aplicação da toxina botulínica, Hum. né, e muitas vezes é isso que o paciente não entende, muitas vezes ele quer paralisar ou às vezes ele fala: "Não, quero que paralise mais", né, mas assim, qual que é o ponto, qual que é a demanda, o que que esse paciente quer expressar no olhar, né, porque eu tenho, por exemplo, pacientes que são tímidas no consultório, né, que tem aquele enfim, são um pouco mais acanhadas, mas elas querem transparecer um olhar de segurança, um olhar de imponência. Você acha que é possível transformar um olhar através da toxina botulínica? É, Uhum. E é como possível. como que a gente consegue fazer isso num paciente, assim, que nos solicita isso na clínica? É, abertura de olhar, tem pontos específicos que a gente consegue trabalhar isso. Uhum. Eu acho bem interessante, porque às vezes a gente consegue mudar a expressão de uma pessoa, ou até deixar ela mais séria ou menos séria, através dessa técnica. Então, para É, mim, a toxina botulínica é algo muito versátil. é. Inclusive, depois a gente vai abordar um outro tema, que eu não quero misturar com o assunto da harmonização facial, mas assim, a toxina ela é tão brilhante, a toxina botulínica ela é tão brilhante, que ela nos dá uma abertura para inúmeros tratamentos, Uhum, né? Então, aquele olhar, por exemplo, que ele é mais fechado, a gente consegue deixar ele mais aberto. Aquela uhum, sobrancelha que ela é mais arrebitada, a gente consegue deixar menos arrebitada e vice-versa, ou arrebitar um pouquinho mais, uhum. sem mexer tanto ali na parte dos pelos, né. Então eu acho que a toxina, ela vem a calhar e é um dos passos que a gente faz da própria harmonização facial, É, né. E além da toxina, por exemplo, voltando na harmonização facial, você comentou muito do preenchedor. Vamos desmistificar um pouquinho, que inclusive eu tenho um preconceito com preenchedor, ai né. Eu sempre penso que eu vou ficar igual aquela meu rosto é mais redondo, né, e enfim, tenho bastante bochecha, então eu já penso: "Meu Deus, vou colocar ali um preenchedor, vou ficar igual o Kiko". não, olha, o preenchedor, não, eu amo. E Aham. assim, as pessoas acham que 1 ml vai ficar já, Sim, vai voar com 1 ml, meu não Deus. serve pra nada 1 ml. Ai, quisera eu que eu pudesse fazer milagre com 1 ml, né. Uhum, 1 ml, infelizmente, não é nada, né. um uhum, ml, um full face a gente consegue fazer um full face com 5 ml. uhum, Por quê? uhum, Porque 1 ml é muito pouco, né. uhum. Então 5 ml a gente consegue fazer um Começar a milagre, brincar. né, aqui Uhum, ali e tal. sim. Então é difícil Uhum, transformar um rosto,
Uhum. Com com pouco com volume. pouco Mas, assim, volume. só para as pessoas entenderem, preenchedor, como o próprio nome já fala, ele preenche, ele tapa os buracos, como você falou Sim, bem assim, né, sim. mas existem Aham. pontos estratégicos. Pontos Mas tem estratégicos. uma coisa interessante que alguns pacientes falam bem assim: "Eu quero resultado rápido". É. Então, antes e depois, né, Aham. aquela coisa. Então, esse aí é o grande, problema que eu vejo nas pessoas, que é querer o imediatismo hoje em dia, né. Uhum. Principalmente comigo, porque, eu trabalho com a estética regenerativa e a naturalidade, né. Então assim, ó, o que que as pessoas vão ver se tratando comigo? Elas vão ver isso aqui, ó, tocar na pele. Sabe quando tu é bebê, quando Uhum. tu vai Aquela tocar na pele pele do viçosa, bebê, né. aquela pele viçosa, aquela Uhum. pele que tu sente aquele toque de pêssego, Uhum. tu vê a espessura da pele que fica outra, Sim. né, porque quando tu vai envelhecendo, tu vai sentindo a tua pele, ela derreter, Aham. então tu vai pegando, tu vai sentindo que ela tá mais, molezinha, flácida, a textura é outra, então tu vai conseguindo perceber isso. Uhum. Textura de pele, a pele mais firme, isso é regeneração, Ou né. seja, regeneração que requer tempo. Tempo. O bioestimulador, por exemplo, a pessoa vai fazer um bioestimulador, ela na hora, ela até vai ver, né, que ela vai ficar marcadinho e tal, mas, depois ele vai sumindo um pouco. Uhum. O que que acontece? 90 dias após, que ela vai perceber. O que que ela vai perceber? A espessura dérmica, Uhum. né, então ela vai ter espessura dérmica, ela vai ter uma qualidade de pele melhor. O preenchedor, o que que ela vai sentir? Aí sim, o que que a gente vai fazer? Conforme a avaliação, a gente vai colocar em pontos estratégicos. Eu gosto muito de usar, lógico, sempre depende da avaliação, né, mas é onde a gente precisa sustentar. Uhum. Então aqui, osso, o Uhum. que que acaba acontecendo com o envelhecimento? A gente vai perdendo os coxinhos de gordura. Pois é. Então, é sustentar. Então, a gente Uhum. vai sustentar, vai colocar ácido hialurônico onde precisa sustentar. É que uma coisa é sustentar, outra coisa é preencher, né, Claro, então, eu acho que parte muito do alinhamento de expectativas do próprio paciente. Tem paciente que quer resultado rápido, tem coisa que a gente consegue entregar resultado rápido, consegue. por Um exemplo, o contorno, contorno, o é, preenchedor, é aquela coisa, tem um resultado, digamos, mais persistente, mas mais moroso inicialmente, e o outro consigo entregar o resultado rápido. Então, quando você alinha a expectativa com o paciente, eu acho que fica mais fácil, né, para ele ver qual que é a diferença de um bioestimulador e qual que é a diferença, por exemplo, de um preenchedor, né. Então, eu acho que isso faz diferença, né, Cíntia, mas faz. quando a gente fala em cadeia de evolução da própria harmonização facial, dentro de uma única sessão, o que que você consegue fazer junto ou o que você precisa fazer, por exemplo, em sessões separadas, em se tratando, por exemplo, de toxina botulínica, bioestimulador e se tratando de preenchedor? Eu consigo fazer na mesma sessão os 3, Uhum, tá. Eu uhum, consigo fazer a mesma sessão e, assim, dependendo de quanto a pessoa quer investir, eu consigo trazer um antes e depois na hora. uhum, Por quê? Porque se a pessoa conseguir e quiser investir um valor mais alto, a uhum, gente consegue sim, com um preenchedor e com a toxina, já ver um resultado imediato, uhum, né. Agora, claro, esse trabalho de regeneração de pele, uhum, de bioestímulo, e daí do preenchedor e do botox, aí é um resultado mais a longo prazo, né. uhum. Mas com certeza esse contorno e essa sustentação, ela veio já de imediato, né. Uhum. E a gente tem aquela regrinha ali do bioestimulador que, claro, a gente bioestimula no dia e ele tem uma sequência de evolução, digamos, de resultado final. Fala um pouquinho para essa sequência ali para gente, assim, em relação aos tempos de resultado final do bioestimulador que se faz, por exemplo, a partir de uma sessão. O bioestimulador a gente faz, ou por exemplo, eu finalizei ele hoje, você já vai ficar marcadinha, né, você vai gostar, só que depois ele vai meio que ele vai desinchando, né, Uhum, então ele vai desinchando, você: "Ah, perdi o resultado", não é. Ele tá ali estimulando ainda, né, estimulando o teu colágeno, estimulando o teu fibroblasto a produzir colágeno, ele tá dando a força para os pedreiro, lembra que eu falei da uhum, casinha, né, ele tá sim. dando força para os pedreiro para estimular o colágeno. Mas ele em 90 dias, ele vai ter o resultado final. Uhum, Depois desses 90 dias, tu vai
sentir a espessura dérmica. Tu vai sentir, tu vai tocar na tua pele, tu vai sentir. Ah, ela melhorou. Uhum. Lógico, nesse meio tempo, eu vou precisar que tu ajude em alimentação, sono. Todo o resultado final vai depender também de ti. Porque se é uma pessoa que tem vida noturna, Claro. bebe, fuma, não vai ter o mesmo resultado do que aquela que se alimenta bem, né? Faz Sim. tudo, toda a regradinha. Mas 90 dias vai ter um resultado final e ele perdura por 1 ano e meio, né? Uhum. É legal, porque em se tratando de bioestimulador é algo preventivo. Claro que a gente vê o Preventivo. resultado, mas assim, é algo em teoria de prevenção, né? Quando a gente fala de médio e longo prazo, né? É uma coisa que a gente tem que fazer de tempos em Tem que tempos, fazer. mas, enfim, né? Basicamente se tratando de prevenção, né? Uhum, prevenção. E hoje, por exemplo, voltando a falar um pouco da toxina botulínica, né, existem várias marcas no mercado, enfim, a gente não tem nenhum conflito de interesse, mas em se tratando de marcas, Cíntia, o que que você acha em relação a resultados, porque como chegou ali no Brasil agora algumas marcas, digamos, com resultado muito relativamente imediato, a gente quer o resultado rápido, né, mas hoje existem várias marcas no mercado e isso gera muita dúvida em relação a valores, né, preço, como que a gente, em teoria, quantifica isso e fala, o seu procedimento vai ser tanto em se tratando de toxina botulínica. Fala um pouquinho pra gente de marcas e o que que a gente espera, o que que daria para alinhar com o paciente em relação a isso. Olha, eu ultimamente eu tô gostando muito de trabalhar com o Light Blue. Uhum, Por quê? A duração eu vejo assim, ó, que a duração todas é praticamente a mesma. uhum, Não tem uma que eu diga assim: "Ah, essa dure mais". Eu vejo assim que quase todas é a mesma. Por que que eu gostei do Light Blue? Porque, todas as toxinas que eu trabalhava, o resultado era entre 5, 10 dias para começar a ver o resultado. O Light Blue, em 2 dias já aparece o resultado na paciente. uhum, Então, esse resultado mais rápido é o que todo mundo gosta, né, que todo uhum, mundo quer. uhum, Então, essa toxina eu gostei bastante de trabalhar com ela, estou uhum, gostando de trabalhar com ela, então é a minha preferida agora. uhum. Eu acho que a gente não pode perder de vista, digamos, os outros tipos, porque do ponto de vista clínico, existe algumas pacientes que a gente, em teoria, a gente não pode usar fazer alguns procedimentos, né? Então, por exemplo, quando chegou no mercado o Xiaomi, né? Eu Ou gosto seja, o também. Xiaomi, por que que, em teoria, do ponto de vista clínico, a gente costuma gostar? Porque eu não tenho, por exemplo, esse estímulo de autoimunidade, porque com o passar do tempo, né, a gente tem indicação clínica da toxina botulínica? Tem. Quantas vezes por ano, a ponto de eu não causar resistência? E o Xiaomi, ele veio para o mercado, em teoria, primeiro que ele não depende de geladeira, né, então o É uma acondicionamento é ótima, diferente, né, sim. para quem trabalha com isso. Para quem não trabalha, enfim, tudo certo, mas o acondicionamento já muda, coisa que quando a gente pensava nas outras toxinas, era o cuidado do transporte quando chegada e, enfim, era toda uma cadeia por Sim, trás da qualidade da toxina, né. O próprio botox, em teoria, também está no mercado há muitos anos, enfim, mas não tem só o botox, é porque é conhecido como botox, né, sim. mas tem o Dysport, né, enfim, que é uma outra marca Que também. quem tem alergia a ao ovo, né, Aham. não pode. Então, por isso que a gente tem que pensar e pautar que o botox ou a toxina botulínica, com o nome mais fiel, digamos, a gente tem que avaliar que na própria avaliação do paciente, existem várias marcas que a gente pode trabalhar. Então, desde o Xiaomi, o Dysport, o botox, enfim, o Light Blue, enfim, várias, várias. Então, a gente consegue diferenciar e propor ao paciente tratamentos diferentes para isso, né? Sim, E antes era muito comum na nossa prática, né, na parte médica, de proibir alguns tratamentos estéticos, porque a gente ficava com muito receio em trazer, por exemplo, células de autoimunidade a mais para um paciente que tem doença autoimune, ou enfim, a gente tem, na verdade, bastante receio. aham. E como que fica a parte da estética em um paciente que tem doença autoimune, ou qual que é a toxina, em teoria, que daria para usar? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Olha, a Dysport, né, que eu não gosto muito de trabalhar, apesar de ser Uhum, bem famosa e uhum, de ter várias profissionais que usam, eu não gosto porque eu já tive paciente que teve alergia, uhum. né, então, como eu já tive um caso, eu fiquei já Receosa, né? receosa, Uhum, né. Mas fora isso, eu não tive problema nenhum uhum. com nenhuma paciente, assim, com relação a isso. Uhum. Então,
Maravilha. E, por exemplo, além da toxina botulínica que nós falamos, o bioestimulador, o preenchedor, em se tratando da harmonização facial, algum outro ponto ali extra para, enfim, fazer um fechado para esse tema especificamente da harmonização facial, para a gente desmistificar que todo o rosto vai ficar igual ao outro? Eu acredito que as pessoas têm que saber muito também, não ir por preço, né, Aham, isso faz faz diferença, muita né? diferença, Até pela qualidade do porque produto. A gente falou de várias marcas, muda um é, pouco. e assim, eu acho que tem milhares de profissionais aí, Uhum, né, eu vejo muito marketing, eu uhum, vejo muito, eh excesso de marketing e excesso de, produtos, uhum, excesso de produtos também, com preço baixo, uhum, mas que deixa muito a desejar, uhum. né, então cuidem aonde vocês É vão, que eu né. acho que depende muito da forma que a gente apresenta e a segurança que a gente traz para o paciente. Mas do ponto de vista técnico, quando a gente fala de precificação, desconfie se é muito barato. Por quê? Porque a Exato, diluição faz diferença. Então, total. quando você faz um tratamento estético de um paciente, você apresenta o preço e o paciente fala, não, mas no lugar tal é um terço do valor. A diluição também. É, Pode ser um terço da é, diluição, ou seja, é. 3 vezes mais, na verdade, né. Então, para quem não trabalha com isso, a diluição, por exemplo, faz diferença na precificação. Até para nós que trabalhamos com isso, a precificação para a gente é um ponto de interrogação, porque a gente precisa passar a gente claro, a gente tem o nosso custo, a gente tem um valor que a gente tem que pagar imposto, a gente tem um valor que a gente tem que passar para o paciente. Mas quanto maior o nosso custo, maior o preço que a gente vai ter que passar para ele, porque é uma cadeia de coisas É. envolvidas. Mas a diluição faz diferença. Desconfie se enfim, uma apresentação de produto, ou seja, de tratamento que eu faço para um paciente, em teoria para o outro, é muito diferente. Não existe, não tem como, Hum, entende? Porque muitas vezes o fornecedor é o mesmo. Claro é. que vai depender muito do profissional também, que cada profissional tem a sua hora, digamos, tem o valor da sua hora, o preço da sua hora, mas existe muita coisa ali por trás em relação a como eu diluo esse produto. E Uhum. trabalhando ali na parte da estética, da biomedicina, como que você vê ali? Eu vejo que tem, muitos profissionais usando muito produto, barato, Uhum. e vendendo a preço barato, Uhum. né, e isso aí Acaba vulgarizando muito o mercado, né. eu acho que vulgarizou muito o mercado, Uhum, eu uhum. acho. A parte da estética, dá um pouco de receio, né, que muitas vezes quando a gente Dá, não tem segurança clínica no profissional ou na clínica que a gente vai, aí gera aquele erro que você pensa que todo mundo vai ser do mesmo jeito, né, e isso, não vai. é. E um outro tema que eu percebo que também é um tabu, é em relação ao tempo de durabilidade da toxina botulínica, né. Ah, sim. Então, digamos, a gente tem a aplicação, no dia da aplicação, enfim, depois a gente tem uma vamos botar ali uma curva ascendente do tratamento do paciente até que ele estabiliza. E depois a gente tem uma manutenção, né, ou seja, desse mesmo produto que a gente injeta, e depois a gente tem a queda. Então as pessoas falam: "Mas quando eu fiz na clínica tal, durou mais, quando eu fiz na clínica Y, durou menos". Uhum. Mas, assim, explica pra gente essa diferença em relação à durabilidade do produto, o que que pode ser, quais são os tempos esperados, digamos, para as pessoas entenderem. A toxina, em geral, ela dura 3 meses, Uhum, né. A gente orienta que espere 4, no mínimo 4 meses para fazer uma nova aplicação. O que que, debates a gente tem muitos debates aí na pós, tudo, sobre o que está acontecendo hoje em dia. Muito que vem acontecendo também é de pessoas vindo fazer a toxina, mas o que está acontecendo? Ela fez, por exemplo, ela já tem um que ela já fez lá atrás, uhum, e não esperou o prazo correto, então ela já vem viciada, uhum. ela já vem com efeito vacina. Ou seja, isso não é mito, isso existe na prática. Sim, Uhum, tá. Então assim, ó, ela foi fazer, mas o profissional que fez lá atrás, ele não perguntou se já fazia 3 meses que ela fez. uhum, O profissional lá atrás, eu não estou julgando um ou uhum. outro, mas acontece. Uhum. Ou seja, aumentar a frequência da aplicação da toxina botulínica, mas assim, mudar de marca, faz diferença para amenizar esse
esse problema, digamos, ou não? Não tem nada sobre isso ainda Uhum. que eu tenha Que lido. algumas pessoas falam assim: "Ah não, eu usei botox, daí agora eu vou fazer um despoy, agora eu vou fazer Xeomin, agora eu vou fazer Light Blue", enfim, e vai mudando, Não, né, não tem diferença? às vezes mesmo é porque criou por que que criou o efeito vacina? Uhum, Criou o efeito vacina, será que quando tu fez o teu retoque não passou dos 21 dias? uhum, Porque se passou dos 21 tem dias, isso também. ele cria o efeito vacina. Uhum, Será que a última vez que tu fez teu botox, eh, tu não fez antes dos 3 meses? uhum. E eu acho que isso vem muito, por exemplo, de quando a gente faz o famoso retoque do botox. Quer me ver irritada? Fala do retoque do botox. É, Porque o que que acontece? Explica para as pessoas entenderem um pouquinho de onde que vem esse. e assim, ó, quando a gente faz o botox, a gente já faz numa quantia adequada para o teu botox dar certo. Para que o paciente não precise Não voltar para precise refazer, voltar para ou para refazer. adicionar unidades. Mas, tem como é que se diz? Me faltou a palavra agora, Aham. as pessoas parece que tem aquela coisa de quando é que eu Preciso volto adicionar. para É retocar o meu por botox, Aham, né, tipo, eu tenho que voltar para fazer o retoque. sim. Uhum. Tudo bem, né, vem pra gente olhar para ver, né, se faltou alguma coisa, a gente faz o retoque. Só que esse retoque é um Uhum. problema, É isso que eu vou falar, as pessoas veem como se fosse um benefício do não tratamento, é? mas na verdade, clinicamente falando, é É péssimo. péssimo. Porque eu volto a estimular ou paralisar especificamente algo que em teoria já estava paralisado. E Uhum. colocar mais não significa dizer ter um melhor resultado, muito pelo contrário, É. eu estimulo mais. Esse efeito vacina, e por isso que eu te falei ali a dúvida do Xiaomi, foi que tinha sido um produto que em teoria veio para amenizar esse desconforto. Porque eu tenho um paciente que ele quer fazer toxina botulínica, sei lá, a cada 3, 4 meses. E beleza, só que às vezes ele não respeitou o tempo do retoque, né, de Sim. antes. Então ele vem com esse efeito, digamos, de resistência à própria toxina, que nem ele sabe o que que é. E ele fala: "Ah, não", ou ela, né, "Não, já não faz mais efeito. Ah, e aí eu tenho que fazer outra coisa e eu nunca mais fiz porque, enfim, não deu certo", Aham. né. Então essa visão, essa diferenciação em relação ao tempo do tratamento faz diferença, né. Total, total, total. E o retoque é um grande problema. É Uhum. um grande problema, porque aí tu vai lá, tu faz o retoque, né, porque a pessoa quer fazer o retoque, a gente faz o retoque. Só que ali nesse retoque, tu já tá colocando mais Um toxina outro estímulo. aí depois: "Ah, mas agora não dura mais o meu botox?". Uhum. É, pois é. Então, só para deixar bem claro ali para a audiência, acho que a gente pode explicar e mandar uma mensagem bem importante ali sobre a toxina botulínica, que quando a gente faz a indicação clínica, a própria aplicação da toxina, a gente faz com o intuito de já na primeira sessão, já na única sessão, na verdade, já ter o tratamento efetivo para aquilo ali. E não Uhum. necessariamente precisa do retoque, porque o retoque para a gente é prejuízo clínico, não só do ponto de vista financeiro, porque não é do financeiro, é de voltar a estimular algo que já estava, não, paralisar algo que já estava paralisado, Sim, né? E eu estou estimulando esse corpo a, em teoria, gerar talvez células de defesa contra aquela toxina, isso. né? Então, para a Uhum. gente acaba sendo um pouco prejudicial, né, Cíntia? Claro. É rara exceção, né, que ficou alguma Uhum, coisinha ou outra, né, mas uhum. em tese não precisa. Então, assim, para a gente finalizar, para, enfim, dar um assunto fechado sobre essa harmonização facial, qual que é o seu recado, assim, para a audiência em se tratando desse desejo que é um desejo de muitos pacientes em Aham. relação a alguns mitos e todos os pontos que a gente abordou, Cíntia? A harmonização facial, ela deixa a pessoa natural, mais bonita e com ar descansada. Esse é o objetivo, da pessoa ficar com ar jovial, descansado, né, e essa aparência leve, né, Uhum. descansada, sem ficar pesado. Então, no dia de hoje, trouxemos a Cíntia Bilhar, a nossa biomédica, para explicar um pouquinho para vocês sobre a parte de estética, né? Para alguns mitos sejam quebrados e que qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer desconforto, entre em contato conosco, que a Cíntia terá um prazer enorme em, Prazer. enfim, poder desmistificar algumas coisas e explicar algumas técnicas e Isso. orientações também. Cíntia, deixa o seu contato para as pessoas que querem te seguir nas redes sociais, enfim, acompanhar um pouquinho do seu trabalho para a gente, por favor. Deixo, meu Instagram é @doutora Cintia Bilhar. Agradecemos a todos pela presença e fiquem atentos nos próximos episódios. Obrigada.